Então, gente, boa noite. Vamos dando início ao encontrinho para dar as dicas de apresentação de TCC. Tá? Bom, primeira coisa que quero falar é dar parabéns, né, para vocês terem conseguido concluir o artigo esse semestre. É o segundo ano que nós estamos numa pandemia e certamente a sensação e o sentimento de vocês é o mesmo que o nosso, de professores, que é um cansaço, ninguém mais aguenta, né? Ano passado era tudo surpresa, a gente sempre tinha expectativa que logo ia terminar, e agora a gente está se dando conta que não é tão simples assim, né? Então, primeiro vocês precisam se sentir vitoriosos, porque vocês são vitoriosos, né? Vocês venceram uma etapa aí de TCC1, TCC2, indo agora, né, para a defesa final, assim, de banca, e isso é um motivo, assim, que vocês precisam se sentir muito orgulhosos de vocês, porque vocês estão de parabéns realmente, né? Nós tivemos vários colegas aí que têm desistido de forma sistemática, TCC1, TCC2, isso era uma coisa que antes da pandemia não acontecia, né? E infelizmente se tornou uma normalidade agora. Todo semestre o aluno me procura, prof, vou desistir de TCC2, vou desistir de TCC1, porque nós sabemos, a nossa rotina mudou, né? A nossa casa se transformou numa sala de aula, vários têm uma rotina doméstica com crianças, tudo. Então, o cenário de cada um sabe das suas dores, né? Então, eu peço, né, que vocês vão com esse sentimento para a banca. Né? Elas iniciam semana que vem e vocês podem ter certeza que ninguém conhece mais o tema de vocês do que vocês mesmos. Ninguém. Tá? Por quê? Porque foi um tema que vocês escolheram, tá? Porque é um tema que vocês têm, né, um afeto, chama a atenção de vocês, e é um tema que está sendo trabalhado aí no mínimo há um ano, que vocês se propuseram fazer TCC1 com esse tema, TCC2, então se deem conta que faz um ano que é um assunto que virou foco, diferente de nós. Né? Se vocês forem perguntar quais são os meus focos são outros, as pessoas que vão estar na banca de vocês, os focos são outros, em que pesem serem professores da área, mas cada um tem os seus focos e todo mundo está com uma rotina bem agitada, né? Então, vão com sentimento assim de vitoriosos, chegaram na reta final do TCC2 e que ninguém domina mais o assunto do que vocês. Isso assim, ó, eu garanto. Isso é algo que eu sempre falo quando essa reunião que eu estou fazendo aqui, eu faço ela todo semestre com os alunos e talvez esse é uma fala contínua e permanente, mas talvez esse seja o semestre assim que ela é adequada, né? Porque está todo mundo, gente, se defendendo dessa pandemia, tá? Com umas correria, loucura, um monte de gente, infelizmente, com problema de saúde. Então, ninguém mais, né, conheceu o tema do que vocês. Eu próprio, né, meu orientando aqui, o Douglas, ele escreveu sobre a aposentadoria especial do motorista de caminhão, né? Às vezes em que eu li sobre esse tema foi orientando o Douglas, né? E daí fui fazer leituras mais específicas. Afora isso, né, meus estudos são sobre aposentadoria especial, mas nunca me detive dando motorista de caminhão. E assim são os membros da banca, e assim são todos os outros temas, né? Então, vão com o peito estufado para a sala do Zoom defender os trabalhos. Primeiro ponto. Segundo, deem uma olhada, né, em quem são os avaliadores. Tá? O perfil dos avaliadores. Especialmente que esse semestre é o primeiro semestre que nós vamos ter os convidados externos. Né? Então, convidados externos são pessoas que não estão acostumadas a fazer as nossas bancas e talvez venham com uma outra batida. Que tipo de batida, gente? Fazer um monte de pergunta, entra aí a questão do ego, às vezes você pega esses convidados externos famosinhos, eles vão querer mostrar o conhecimento na banca, né? Isso acontece, nós sabemos que sim. Diferente aqui do nosso público interno, que nós próprios, quando a gente vai para a banca do colega, todo mundo pega muito leve, porque é tudo colega. Né? Diferente quando tu traz um convidado externo. Então, dê uma olhada nos currículos dos convidados externos, né? E demonstrem que vocês sabem quem é o convidado externo. Então, quando ele te fizer uma pergunta que você for responder, demonstre que você sabe quem ele é. Se ele é um advogado, se ele é um juiz, se ele é um professor, se ele é um defensor público, tá?
E eu percebi, aquele relatório ali das bancas de TCC, fui eu mesma que montei, os profs iam me mandando, eu ia só montando ali. E eu vi que tem convidado com vários perfis. Então, se atenham a isso. Né? Essa é uma outra dica. Terceira dica. A minha sugestão é não fazer nenhum material, nenhum slide para apresentação. Tá? Primeiro, porque vai ser uma preocupação a mais, né, que vocês vão ter para o slide rodar, ele dar certo, e vocês não vão conseguir ficar olhando para as pessoas que estão assistindo a apresentação, especialmente os avaliadores. Então, você vai se sentir mais seguro, mais inseguro. E também quem está te escutando vai ficar na dúvida se tu domina ou não o assunto. E talvez vai querer te fazer mais perguntas, porque pensou, ele ficou olhando o slide, vou fazer perguntas para ver se ele sabe. Nós sabemos que tem isso nos bastidores. Então, não façam nenhum material e façam a apresentação do TCC igual que eu estou falando para vocês, mas façam uma colinha invisível, tá? O que é essa colinha invisível, tá? Pessoal, sempre quando eu vou fazer uma apresentação, né, aqui no Zoom isso facilita muito. A gente faz um sumário da apresentação. Para você ter um roteiro, não ficar uma fala desorganizada. Se te der um branco em razão do nervosismo, que é normal, você vai ter uma cola. Então, faz uma colinha, tá? E eu faria uma colinha bem legal. Faria ela no Word, tá? Por exemplo, eu que uso óculos no dia da apresentação, eu não ia querer colar óculos. Então, eu ia fazer ali num Arial ou Times 14 para eu ver bem. Não precisava estar óculos para ninguém se dar conta que eu tô com cola. E faz, gente. Então, assim, ó. Saudação à banca. Tá? Daí, primeiro, agradecimento ao orientador. Agradecimento aos avaliadores por terem aceito fazer parte da minha banca. E daí elogia um pouquinho cada um dos avaliadores. Tá? Daí, por exemplo, da minha banca, vou falar eu. Tá? Convidada interna é a professora Daniela. Então, quando o Douglas for apresentar. Então, é uma apresentação que vai ser de manhã. Como é que eu iniciaria? Bom dia. Né? Agradeço a presença aqui dos colegas, se tiver algum familiar, dos meus familiares presentes. E especialmente cumprimento a banca. Primeiro na pessoa da minha orientadora, a professora Maria Cláudia Felten, agradeço demais a senhora ter me orientado, coordenadora do curso, muito obrigada. Professora Daniela Jacques, que foi minha professora nas disciplinas tal. A senhora, como defensora pública da União, acho que é muito pertinente a sua presença aqui, já que trabalha, né, atua nas várias previdenciárias da Justiça Federal. E a professora Jane Berwanger, convidada externa, é uma honra tê-la aqui, né? Senhora que já foi presidente, né, da Sociedade Brasileira de Direito Previdenciário e que tem mais de 10 livros a respeito da matéria, né? Douglas, te prepara. E é verdade, viu? Apresentadora especial é com ela. É uma honra tê-la aqui e saber que a senhora, né, leu o meu trabalho. Né? Então, agora me dirijo aos avaliadores, aqueles a que me insistem, e começo a exposição do meu trabalho. O meu trabalho, ele trata sobre tal assunto e começa justificando a razão pela qual eu escolhi esse tema. Pessoal, daí percam, assim, ó, 2 minutos, de 2 a 3 minutos para dizer por que vocês escolheram esse tema. Isso é super importante quando a gente descobre isso, né? Porque aí demonstra o afeto, né, que vocês têm pelo tema, o conhecimento. É aí que vocês desarmam uma banca, tá? Nossa, todo mundo abrindo as câmeras aí, não sei se está bom ou ruim a minha fala, mas enfim. E feito isso, daí vamos lá para a cola. Claro que a cola botem tudo isso já na cola, tá? Daí, no primeiro capítulo, eu abordei sobre isso. Daí, na cola de vocês vão colocar saudação, né? Saudação aos presentes, saudação à orientadora, saudação ao membro interno, fulano de tal, papapá. Justifica o porquê da escolha do tema e depois coloca os itens. Então, um item primeiro, tá? Daí você coloca alguns itens para falar do teu capítulo primeiro, alguns itens para falar do teu capítulo segundo, alguns itens para falar do capítulo... Quantos capítulos vocês tiverem? Mas aqui que vocês fazem, falem mais sobre aqueles capítulos que vocês acham mais interessante, que vocês mais dominam, e que geralmente é o último capítulo do artigo. Então, por exemplo, o capítulo primeiro, que é geralmente aquele capítulo que recebe
evolução histórica, conceitos, ele não é um capítulo legal. Então, fiquem no máximo, gente, assim, ó, 2 minutos nele. E deixem toda a energia de vocês para o último capítulo, porque daí vocês já colocam uma conclusão juntos. Porque no total são 10 minutos, e vocês vão ver que 10 minutos passa assim, ó. Quando viu, fechou 10 minutos. Então, eu no lugar de vocês, o que faria? 2 minutos para fazer a abertura do trabalho, saudação. 2 minutos para justificativa a escolha do tema. E depois peguem os minutos restantes, que são 6, e dividam entre os temas ali do trabalho. Ah, Cláudio, meu trabalho tem 3 capítulos. Como é que eu divido esses 6 minutos? Gente, 3 minutos para o último, que vai ser junto com a conclusão, e os outros 3 para 1 e 2. Ah, mas o que tu acha, Cláudio? O capítulo 1º eu destinar 1 minuto, capítulo 2, 1 minuto, e conclusão, e o 3, 4. Melhor ainda. Porque no último capítulo e na conclusão está toda a justificativa pela escolha do tema. Ali que vocês demonstram por que vocês escolheram isso. Tá? Por exemplo, vou pegar de novo meu orientador aqui, meu orientando aqui de exemplo, o Douglas. Por que ele escolheu a aposentadoria especial do motorista de caminhão? Porque ele acha um absurdo, e eu concordo com ele, um motociclista ter hoje a aposentadoria especial, e o motorista de caminhão não. Mas onde é que ele conseguiu chegar, tocar nesse tema assim, e chegar a dizer, poxa, por que não muda uma lei? Né? Por que não há esse reconhecimento lá no último capítulo e na conclusão? Então, se detenham nele. Tá? Por quê? Porque é onde vocês andam de forma mais confortável, onde vocês dominam mais. Então, parte chata do trabalho nem fala na apresentação. Aquela parte que vocês emperraram, que o orientador tinha que ficar cutucando, ignora, não vai nem para a tua apresentação. Tá? Porque se tu for levar isso para tua apresentação, provavelmente vai te dar um branco e na hora tu vai ficar, ai, essa parte chata agora. E além disso, eu preciso confessar, tá? Que tem prof que não dá tempo de ler o trabalho antes. E as perguntas vão vir com base na tua apresentação. Isso é fato. Então, se tu pegar na banca um prof assim, e se tu falar sobre a parte chata que tu não domina, ele pode te fazer uma pergunta sobre a parte chata que tu não domina. Então, é melhor tu fazer só sobre a parte legal. Quando vocês assistem às bancas de TCC e tem professor anotando, de 2 uma, ele está fazendo a pergunta na hora, ou ele está arrumando, ajustando a pergunta que ele nem anotado. Mas, via de regra, ele está fazendo a pergunta na hora. Tá? Isso é uma realidade. Pessoal, vocês pegam aí, a IMED tem poucos alunos, mas eu já trabalhei em instituição de ensino que por semestre se formavam 200, 300 alunos. Tu não tem como ler 20, 30, 50 TCC numa semana. É impossível. Então, é uma prática que se faz de acabar fazendo, às vezes, pergunta na hora, e com a pandemia isso aí intensificou. A bem da verdade é isso. Né? Então, feita daí essa apresentação dessa forma. Daí, quando encerrou a apresentação, agradeço muito a atenção, né? E me coloco à disposição da banca para a arguição. Muito obrigada. Daí, o teu orientador vai retomar a banca, né, a fala, daí eu geralmente faz alguns comentários. Nós temos uma prática na IMED que o orientador não faz pergunta para o aluno, tá? Eu fiz essa combinação com os profs, e daí já vai passar, né, o professor já passa daí para os convidados. Como nós teremos convidados externos, provavelmente vai ser passado primeiro para o convidado externo, né, para falar a respeito do trabalho, da apresentação e fazer perguntas, e depois para o convidado interno. Né. Alguma dúvida até aqui? Não. Sim. Tranquilo. Pode fazer a pergunta. Aonde que a gente vê os dados da banca, quem são as pessoas, currículo e tal? Eu mandei para vocês naquele recadinho da coordenação ali. Tu não recebeste, César? Ah, professor, pode ser que eu tenha recebido. Foi via e-mail? Foi, acho que faz umas 2 semanas que eu mandei um documento em Word no eu anexo. Eu estou com uma situação meio turbulenta aí, eu não consegui olhar tudo.
Não, faz assim, ó, me manda um WhatsApp, então, ou um e-mail, que eu te passo, só que daí eu vou te mandar com todas as... E ali tu vê quem são os teus. Mas o teu orientador precisa passar isso para ti também, viu? Tá. Não, mas não, o problema não é dele, é meu, dessa turbulência aí. Não, mas eu digo, conversa com ele até para ele te dar dicas, porque que ele convidou a Ah, pessoa, sim. qual é o contato que tem o teu... Quem é o teu orientador, César, que eu não lembro? É o Mozart. Então, o convidado do Mozart é um amigão dele, vai lá com o Mozart, ele vai te dar várias dicas. Aham. Pede para ele ali, eu acabei de falar com ele já me mandou os dados do colega dele, convidado. Tá bom. E depois, para olhar o currículo, o que eu sugiro? Onde é que vocês olhem um currículo? No escavador, né? Hoje é o melhor resumo e mais atualizado de currículos, o escavador. Tá? Uhum. E ali tu consegue ver quem é o cidadão ou a cidadã. Tá certo. Tá? Mas me manda um WhatsApp ali que depois eu te mando direitinho se tu quiser daí ver. Tá, eu mando então. São 10 minutos, então eu tinha ouvido falar que era 15, é 10, então a gente tem que estar ali dentro. Isso, 10 minutos a apresentação. E se você, uma dica também é assistir uma banca antes da de vocês, né? Eu não sei se um de vocês aqui é o primeiro a apresentar a banca. Agora de cabeça eu não me lembro quem é a primeira banca, mas Quando é que começa? Começa na segunda. Agora? Então, vamos ver aqui. Deixa eu abrir o documento, daí eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos ver, espera só um pouquinho. Ah, o meu é dia 28. É, Dia 29. o meu é no 30. Ah, só que falta ser o primeiro. Não, Eu não vou é. assistir vocês. Eu já assisti do semestre passado dos Aqui, colegas. ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Ó, o primeiro é o Leandro. Leandro tá aqui com a gente, deixa eu ver. Tá ali o Leandro. Ó, o Leandro que inaugura os trabalhos. Daí depois é o Edmilson, Renato. Não, Renata, tá Renata aqui, mas é Renata. Evelyn, Douglas, e assim vai, ó, gente, João. Então tem bastante trabalhinho aí para vocês. Deixa eu ver. A senhora mandou esse documento para nós? Mandei faz umas 2 semanas. Tá. Não, é porque daí eu quero ver os dias dos colegas para assistir também. É que eu recebi no WhatsApp da senhora, né? Bom é que eu sou aí eu nem fui atrás. César, tá ali o teu, ó, tira uma foto. Tá vendo? É o penúltimo, César, eu e tu. Ó, tem Finaleira. Finaleira. Finaleira, para fechar. Posso fechar o documento? Pode, Sim. pode fechar. Pessoal, quem não recebeu isso, me manda um e-mail ou um WhatsApp que eu mando daí, tá? E tá, agora em relação a... Alguém tem mais alguma dúvida até aqui? Eu ia perguntar, prof. Eu preciso, porque eu preciso seguir uma ordem cronológica, assim, de acordo com o meu artigo, ou eu posso iniciar, sei lá, falar um pouco do que eu escrevi lá no item, lá no tópico segundo, depois falar um pouco do primeiro. Não. Por isso que é bom ter esse roteiro. Ai, até foi bom estar perguntando, porque eu já vou aproveitar e falar um pouco mais do roteiro. Por isso que é bom tu ter um roteiro, entende? Então, quando tu chegar ali, passou a apresentação, chegou no teu trabalho, tu vai falar um pouquinho do teu capítulo primeiro, um pouquinho do segundo, e o terceiro e conclusão, é o que tu vai mais assim se deter, tá? Então, eu não aconselho, né, uma apresentação que vai e volta, porque daí tu vai deixar o avaliador um pouco confuso em relação ao teu domínio do assunto e organização, porque nós recebemos uma ficha de avaliação, só para vocês saberem como é que surgem as notas. E uma das coisas que é avaliada ali é a organização da apresentação. Tá? Então, fazer uma apresentação assim, e o teu fica muito fácil de fazer, porque o teu trabalho ele está super bem dividido, Douglas, né? Então seguir uma ordem, da forma que tu escreveu, tu vai fazer a tua ordem de apresentação. E essa cola, eu sugiro que vocês coloquem ela em 2 lugares. Então, façam ela toda bonitinha ali no Word, num tamanho que facilmente vocês vão conseguir olhar, tá? E salvem ela e minimizem na área de trabalho.
Deixa minimizado ali, é uma garantia que tu tem. Provavelmente, assim, ó, 99% de vocês, ninguém vai fazer uso disso. Mas tu vai te sentir mais seguro, tá? E imprimam e deixa aqui do ladinho, tá? Daí, abriu ali a sala do Zoom, tudo. Vocês vão ver que tem uma conversinha antes, assim, para tentar quebrar gelo, né? E comecem a apresentação. E deixem essa folhinha num lugar que vocês consigam dar uma olhada, assim, meio que em cima do teclado, né? E daí Dá vão para falando. pular atrás do computador, ali, na parede, sei lá. Também, boa, Bruna, eu já fiz isso. Eu pensei nisso porque aí eu posso olhar para a folha sem parecer que eu não estou olhando para a câmera, né? Porque ela vai estar mais posicionada perto da câmera. Ótimo. Pessoal, agora eu cansei, não aguento mais, mas vocês viram a quantidade de webinário live ano passado que eu participei. Uma loucura. Não tem como tu decorar o currículo de todo mundo que está naquela webinar, o nome das pessoas. Então eu fazia isso, eu colocava as colas, a maioria eu colocava atrás. Agora eu estou aqui na minha sala, tá? Mas eu tenho um escritório aqui em casa, eu ficava ali no escritório e colava nas paredes ali. Porque não tem como, gente, não tem, né? E igual é para vocês, né? Vocês estão cheios de coisas na cabeça aí, alguns envolvidos com formatura, OAB, problemas de saúde, rotina em casa. Então façam colinha e coloquem na parede, na área de trabalho, do ladinho, tá? E, Cláudia, deu branco, o que eu faço, né? Daí tu puxa a tua folhinha para cima do teclado, ou se tá na tua área de trabalho, tu abre por fora e ninguém vai ver. Ninguém vai ver, tá? Mas tentem deixar esse recurso da área de trabalho como última opção, porque se você abrir esse documento, você não vai conseguir enxergar daí o rosto, né? O semblante de quem está assistindo a tua apresentação. Dá para dividir a tela. É verdade também. Muitos já fiz isso nas próprias aulas dos professores. Tu bota o zoom na metade da tela e o arquivo na outra. E esse recurso eu também não, porque daí tu pode vocês vão estar nervosos, é fato, né? E ali tu pode daqui a pouco se perder na hora de apertar alguma coisa, mas se tu tá acostumado, Bruno segue ficha, mas façam cola, tá? Porque no presencial vocês fazem cola. Por exemplo, eu para os meus orientandos, o que eu sempre pedi? Faz uma colinha e deixa em cima da mesa. Se precisar, tu tem um apoio ali, né? Então a mesma coisa é para o virtual, né? E isso, daí quando chegar, tá? Daí terminou tudo, começaram as perguntas. Tu não sabe responder alguma coisa, tá? Isso acontece, né? O que eu recomendo fazer? Não dizer eu não sei. Olha, eu não compreendi bem a pergunta. Podia me explicar direitinho o que tu gostaria de saber? Porque daí a pessoa vai te dar, quando ela ouvir tu dizendo isso, ela vai se dar conta que tu não sabe responder e vai te dar mais detalhes em relação à pergunta e à resposta que ela deseja ouvir. Tá? Isso. Outra questão, né? A pessoa te fez uma pergunta e tu tem dúvida em relação à tua resposta. Tu faz bem assim, olha, pelo que eu me lembro assim, da minha pesquisa, o meu trabalho é isso, isso, isso. Eu não sei se a pergunta que a senhora fez foi para ter essa resposta. Faz assim, tá? Na hora de responder as perguntas, sejam muito humildes, né? Porque vocês, como eu disse, ninguém conhece esse tema, como vocês que escreveram o trabalho, e ninguém é dono da razão, né? Então, pode ser que o membro da banca ele não concorde com aquilo que tu está defendendo, e você não sabe, né? Então, talvez a resposta que está dando não é aquela resposta que ele gostaria de ouvir, né? Então, diz, olha, não sei se é bem essa resposta, né? Mas pela minha pesquisa, a conclusão que eu chego é essa. Tá? Alguma dúvida aqui? Eu ia perguntar antes justamente sobre isso, assim, de questões que às vezes eu vi numa banca, eu achei até uma saída meio elegante do colega de falar assim, tipo, esse não foi bem o foco da minha investigação, né? Que o convidado acho que perguntou uma coisa um pouco além e ele não sabia, daí ele, tipo, não quis dizer que não sabia, ele, tipo, eu me direcionei para cá, né? Que esse é meu maior medo da banca, assim, até porque eu tenho 3 temáticas envolvidas, né? O meu trabalho é um tanto quanto complexo, mas se me perguntarem a parte da psicologia, por óbvio, eu sei. A parte do direito também eu sei, e aí tem uma parte de sociologia e filosofia que ali que eu não me sinto tão segura, mas é só uma contextualização, né? Mas eu digo,
isso pode despertar curiosidade, eles podem se deter mais nisso, e eu não quero ser nem mentir, nem, sabe? Então, eu acho que dá para ter essa saída, assim, elegante, né? Porque eu não quero decepcionar a banca, mas também não... Eu vou te dizer que na minha banca de mestrado aconteceu isso comigo, né? E eu fiz exatamente isso que tu viu esse colega fazer, Denise, né? Eu cheguei a dizer, olha, eu peço desculpas, mas isso não foi o objeto da minha pesquisa, do meu trabalho, e eu não me sinto confortável em responder. Tá? Peço desculpas, mas eu não me sinto confortável. Assim. Não é que eu não saiba, eu não me sinto confortável. Mas é que é verdade, Douglas, Mas é porque que a gente pode ter uma ideia, né, prof, mas tu não quer falar bobagem, às vezes tu pode saber um pedacinho, mas não... Não, e nas entrelinhas tem que enquadrar quem faz isso, né, gente? É Até porque eu desnecessário a acho que o pessoa professor da fazer. banca que faz isso, acho que ele está tentando puxar mais para o conhecimento dele, às vezes, né? Então, E é desnecessário fazer pergunta que não tá no trabalho, mas acontece. Bom, comigo acontece direto, né? Daí dão essa enquadradinha, assim, né? Elegantemente. Né? Alguma outra dúvida? Não? Agora, dicas gerais. Diga, Leandro. Professor, um minuto só. No meu trabalho ali, eu tive um pouco de dificuldade naquela questão dos decretos, tá? Minha parte é aquela do porte de arma. Teve muita alteração recente e praticamente todo mês está tendo. Se por acaso acontecer agora, porque eu não sei, tem votos do STF também em cima de alguns decretos que eu tô com medo que sejam revogados até lá. Então, claro que ali no trabalho está bem específico, tá? Tem uma ordem certinho, cronológica e tudo. Mas se por acaso, do nada, algum dos professores que podem perguntar assim, a minha ideia, ela tem a conclusão até esse último decreto. Se tiver uma última modificação ali, eu não sou obrigado a responder, né? Saio deselegante assim, ou digo, não, eu aguardo até a última parte daquele decreto que foi analisado. Leandro, a tua pergunta ela é um pouco mais delicada, tá? Isso, nós chamamos isso de variáveis, tá? E sempre se recomenda que o aluno não escolha um tema que seja objeto e vítima de variáveis, né? Eu sempre costumo falar isso, assim, quando eu dava aula de TCC1 e quando eu oriento. Então, sempre quando tu escolhe um tema que constantemente ele está sofrendo alteração de lei ou ele tem um projeto de lei para ele ser aprovado, é o risco que tu tem, né? Que sugestão que eu te dou, tá? A tua apresentação é segunda, né? Segunda. Domingo, tu olha se não tem alguma nova lei, algum novo decreto, projeto, porque como tu escolhesse esse tema e tu mesmo, agora na hora de falar, tu disse, um que está toda hora sofrendo alteração legislativa, então tu precisa ir para a banca sabendo se teve alguma última alteração. Tá? Sim, eu estou acompanhando diariamente. Então, domingo, tu faz essa busca. Digamos que sai uma lei agora sexta-feira. Tá? Daí tu leva uma errata. Isso vale para todos vocês. Todos vocês que agora, quando estão fazendo a releitura do trabalho, viram alguma coisa que saiu errado, algum nome, algum capítulo, algum título, ou surgiu alguma novidade sobre aquele tema, faça uma errata, né? E quando tu fizeres a abertura da tua apresentação, tu diz, salda ali, né? Teu orientador, os convidados externos, inicio, né? Fazendo menção a uma errata, né? Porque no dia 25 de junho, né, saiu um novo decreto a respeito dessa matéria, decreto tal, que tratou disso, disso, disso. Como esse decreto é posterior, né, à postagem do meu artigo, eu não tratarei desse artigo na minha apresentação, porque ele não foi objeto do meu trabalho. Pronto, tu resolveu o teu problema. Ninguém vai poder te fazer pergunta, Leandro. Daí tu fica bem tranquilo. Tá, ótimo, entendi, professor. A minha tese de doutorado aconteceu isso. Eu fiz sobre dispensa coletiva, estava escrevendo há 1 ano e meio, daí veio a reforma trabalhista e ela foi regulamentada. Imagina a pressão. Não, variável tu tem vontade de sair correndo. O nome disso é assuntos variáveis. Mas tem um lado bom também, né, professor? Porque é um tema atual
e automaticamente ele passa a ser um conhecimento mais específico. Daí eu me sinto mais confortável para responder na banca, porque como a gente está pesquisando diariamente, aquele tema parece que ele vai calcificando ali, e o teu entendimento, daí eu faço os familiares assim, ó, me perguntem sobre tal tema, sobre tal decreto, e até os próprios colegas aqui, tem vários que estavam me ajudando, a Anne também, toda hora, olha, ela chega do nada e pergunta, tal questão, Leandro, o que tu acha? O que modificou? Não teve modificação, mantém o mesmo entendimento, o voto do STF continua o mesmo, foi para análise do STF. Então, isso aí é uma coisa que automaticamente vai fazendo a gente criar um conhecimento melhor daquele tema ali, né? Isso é verdade. Ainda mais que quando é tema recente, poucas pessoas têm conhecimento, né? É verdade isso. Eu tô bem seguro e bem confortável quanto às questões. Vamos ver, né? Não, mas tem que ficar mesmo, ainda mais que tu abre os nossos trabalhos. Tem que ficar. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para nós todos. Tá bom. Mais alguma dúvida? Agora. Oi? Não, tem muita chance de reprovação em banca, assim, depois do artigo ter sido concluído? É só uma questão de tranquilidade mesmo. Na pandemia, nós não tivemos nenhum caso de reprovação. No presencial, sim. Mas na pandemia, não. E vou dizer, no presencial foi caso bem específico. Foi aluno que literalmente não conseguiu se preparar, chegou e quando começaram as perguntas, desabou. E disse, olha, não estudei mesmo, não me preparei. E daí, claro, né, não conseguiu responder nenhuma pergunta. Mas a única possibilidade que eu vejo disso é se tu não escrever o teu próprio trabalho. Porque caso contrário, tu precisa saber responder minimamente aquilo que tá ali, né? É verdade. Mas não, pessoal, vai dar certo, tenho certeza. Eu não tenho dúvida que vocês vão passar. E agora 2 dicas, tá? E aí, dicas da Maria Cláudia, tá? Mas daqui a pouco o orientador de vocês vai dar outra dica, daqui a pouco vocês vão querer fazer de forma diferente, tá? Mas a primeira dica é se arrumem para a banca, tá? Porque é uma solenidade, é um dos últimos rituais que vocês vão ter dentro do curso de Direito. Se não, o último. Quem está aqui no último semestre, que é formando, provavelmente já vai ter feito todas as suas provas, e a banca de TCC é o que falta para ser bacharel em Direito, tá? Então, se arrumem. E quando que eu digo se arrumem, tá? Meninos, coloquem uma camisa social ou um terno. Gurias, se maquiem e se arrumem, tá? E eu posso garantir que isso faz diferença, tá? Teve um semestre aí, ter sido semestre passado, semestre retrasado, eu participei de uma banca e a aluna, sério, eu juro que eu não sei porquê, mas ela apresentou, tá, deitada no sofá. Não sei se estava nervosa, mas literalmente tu via que era no sofá, tinha uma almofada, e um membro da banca que estava, quando a gente foi deliberar em relação à nota, chegou e disse, olha, a anterior, tu vias que ela arrumou todo um local para apresentar o trabalho, estava toda arrumada, tudo. Vocês viram que aquela estava deitada no sofá da sala, toda escabelada, assim, ó, eu não sei se tinha escovado os dentes. Isso, como é que isso é tido como um desrespeito para a banca? Tá? Um desrespeito. É a mesma coisa, eu ia participar de uma banca como avaliadora e vocês verem que nitidamente eu tô com pijama. Tá? Não, né? Então, assim, ó, se arrumem para a banca. Dentro do curso de Direito, eu me atrevo a dizer que vai ser o ato mais importante que vocês vão fazer dentro do curso. É mais importante que uma prova, é mais importante que uma apresentação de trabalho, é mais importante que uma audiência simulada, é a defesa de TCC. Vocês imaginam que vocês passaram por dezenas de professores, por dezenas de temas, e vocês escolheram um tema e um professor para orientá-los. Então, olha a importância do TCC. Então, demonstrem a importância que vocês estão tendo. Façam um roteiro bonitinho, tá? Que vocês vão saber que vocês fizeram aquele roteiro, vocês vão dominar aquele roteiro. Se arrumem para a apresentação de TCC. Tá? Além do que, terá colegas assistindo. E que vocês estarão servindo de modelo para esses colegas.
Tem colegas lá do primeiro e segundo semestre que vão assistir para fins de aprendizado e horas complementares, que vocês são modelinhos para eles. Então, a primeira dica é essa. E a segunda, eu sei que tem prof que diz, não convida ninguém para a tua banca, porque senão tu vai ficar mais nervoso ainda. Se tiver marido, namorado, filho, pai, mãe, eu penso diferente. Eu acho que são pessoas que vão te dar que a apoio gente faz moral. quando todo mundo quer assistir a banca? Daí tem um problema, né? Porque todo mundo quer olhar e tu não quer que as pessoas olhem. Pessoal, na minha opinião, são pessoas que querem o bem de vocês. Né? Então, você vai ter muito apoio moral e psicológico. Primeiro. Então, né, quando vem me pedir opinião pessoal, eu sempre digo, convida. Convida porque é um apoio moral e psicológico de pessoas que te querem bem, que vão estar ali para te apoiar. Primeiro. Segundo, na hora que tu receberes o teu resultado de aprovação, tu vai ter com quem comemorar aqui no Zoom. Tá? Imagina se é o presencial, que bom tu ter essas pessoas para abraçar, para te dar parabéns. Então, aqui no Zoom, tá? Uma banca que me chamou muita atenção foi da dona Eva, certamente todos vocês lembram. Gente, ela convidou toda a família dela. E o que mais chamou a atenção foram os 2 filhos. Vocês não fazem ideia a vibração deles com ela, quando ela recebeu a aprovação, ela tirou 10 ainda, sabe? E, inclusive, isso marcou quem estava na banca. Eu, o Voltaire e o Mozart, a gente ficou, nossa, que coisa mais querida, não sei o que. Até um deles disse, eu sempre dizia para não convidar a familiar, eu vou mudar de ideia, né? Porque eles vão vibrar, eles estão ali na torcida. Tá? E terceiro, nós, avaliadores, quando tem familiar, nós pensamos 2 vezes em fazer pergunta difícil. Tá? Porque uma coisa é tu fazer pergunta e ver se o aluno sabe, e ficar ali insistindo quando não tem, né, a pressão psicológica do familiar. Agora, quando tem a pressão psicológica do familiar, quem estava pensando em fazer isso, respira fundo e às vezes se contém. Né? A Denise aí, que é da psicologia, sabe do que eu estou falando. Isso funciona. Tá? No psicológico funciona. E quando vocês forem daí, então, bom dia, saúdo aqui os amigos, colegas, familiares que estão me assistindo, em especial meu pai e minha mãe, avisem os avaliadores quem são eles que estão ali. Daí depois cumprimentem os avaliadores da IMED e o convidado externo. Né? Então, as 2 dicas, mas que eu deixo 100% a critério de vocês e dos seus orientadores, é essa, em relação a se arrumar para a banca. Essa até eu sei que todos os profs também acham a mesma coisa, precisa se arrumar para a banca. E o segundo, eu sei que tem orientadores que acham melhor não convidar ninguém, né? E daí fica a critério de vocês e do orientador. Tá? Mas, da minha parte, as dicas são essas. Né? Espero aí ter auxiliado de alguma forma, contribuído, e eu estou à disposição. Prof, eu queria perguntar como é que é composta a nota do TCC, tipo, o percentual do que é a parte escrita, o quanto é apresentado, quem é que compõe, como é que funciona isso? Nós recebemos 2 fichas, uma do trabalho escrito e uma da apresentação. Tá? Bom, trabalho escrito ali, nós precisamos ver desenvolvimento do tema, bibliografia, revisão do gramática, revisão do português e pertinência do tema. Tá? E a apresentação é a organização da apresentação, domínio do tema, se soube responder as perguntas ou não, né? Aí, oratória. São essas 4. Acho que não é válido, prof, eu comentar que trabalho na área, porque, enfim, pode ser que as perguntas venham mais difíceis. Exatamente. Só, claro, quando tu fores explicar por que tu escolheu o tema, acho que é importante tu dizer, né? Eu trabalho no escritório de direito previdenciário e me chama a atenção a forma que, na minha opinião, esse tema, né, é visto de forma injusta. Assim. Mas não precisa entrar nas entrelinhas o que tu tá fazendo, né, Douglas? Entendi. Não, até pensei, porque daí daqui a pouco ela vai dizer, a pessoa da banca vai imaginar que eu
conheço bastante, ela pode fazer uma pergunta bem difícil. Ainda mais essa que é escritora de livros previdenciários, né, professora? A sua amiga. Ela é famosa, hein, Douglas? Olha que eu trabalho na Justiça Federal com processos previdenciários aí, muitas petições já peguei nela. Ela já concorreu 2 vezes ao TRF, ao 5º pelo TRF. Uma delas ficou de suplente, viu, Douglas? Não, mas vai ser bem bom lá na tua banca. Ela é maravilhosa, ela é ótima. Vou olhar o currículo dela ainda. Prof, Puxar a o nota saco, né? sai na hora, então. Oi? A nota sai na hora. Sai. Uhum. Eles vão avaliando durante a apresentação e te deliberam. O que nós estamos fazendo normalmente, tá? A gente fecha os áudios e as câmeras e faz uma ligação pelo WhatsApp. Nós criamos um grupo temporário do TCC no WhatsApp e se faz uma ligação ali por chamada. Isso de cada trabalho, claro. Cada orientador faz. Como eu participo de bastante banca, gente, eu acabei copiando. A PUC, a FMP, o Unicinos está fazendo assim, né? E eu acabei trazendo para dentro da IMED. A minha sugestão para os profs é essa, né? Criar um grupo temporário do WhatsApp e na hora de deliberar sobre a nota, fechar aqui o Zoom e a câmera e o orientador faz uma chamada de vídeo ali no grupo e os 3 ficam se olhando e deliberando sobre a nota, né? Cada item da ficha. Eu sei que tem prof que pede para todo mundo sair da sala do Zoom e entrar depois de novo, né? Ou coloca em sala de espera. Eu prefiro fazer pelo grupo do WhatsApp, né? Mas a nota sai na hora. Claro que às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque tem tudo isso para ser avaliado. Demora quanto tempo, mais ou menos, essa deliberação? Porque já vai dar um nervoso de apresentar, né? Imagina de ficar esperando. É que depende da banca, né, Bruno? Por exemplo, o que eu fiz com os meus? Eu já mandei as 2 fichas, disse, olha, pessoal, já olhem e a ficha do trabalho escrito já me mandem para eu fazer o fechamento da nota. Para o dia vai ficar só da apresentação. Tem orientador que deixa as 2 para o dia. Então, sei lá, pode demorar ainda uns 15, 20 minutos, mas acho que mais que isso, não. Tá. Se vocês forem olhar ali, nós estamos marcando de 1 em 1 hora as bancas, né? Então, tudo isso não pode durar mais que 1 hora. Tá E, bom. no caso, tem que falar 10 minutos, qual é o tempo mínimo para falar? Porque eu falo muito rápido, né? Então, eu vou ter que falar um pouco mais devagar. Ah, Senão boa eu falo 35 pergunta. minutos. Tempo mínimo não há, mas tempo máximo há e é 10 minutos. Não há? Mínimo não, só o máximo que é 10. E um dos itens da ficha de apresentação eu tinha esquecido de falar esse. Eu falei 4 e eu me esqueci desse. O controle do tempo, para ver se o aluno observou o tempo. Tá, não posso passar. Mas se eu falar 6 minutos, 8... Não tem problema, eu já tive aluno que É porque eu falo falou muito 6, rápido. 7 minutos e foi super bem. Não tem. Tá. Assim, ó, se for me perguntar, Cláudia, qual é a tua recomendação? Usar os 10 minutos. Essa é a minha recomendação. Usar entre 9 e 10 minutos. Mas depende da velocidade que tu fala também. Porque eu sempre entendo que quando vai falar em público, eu devo falar um pouco mais devagar, assim. Mas eu tenho já de costume, eu falo muito rápido. Até os meus áudios no WhatsApp, se a pessoa bota em 1.5, não entende nada. Que eu falo muito rápido. Mas Façam assim, ó. Essa plataforma aqui do Zoom tem a gratuita dela. Tá? O que eu faria? Tá? Faz a apresentação aqui, entra na plataforma, abre uma reunião só para ti e te grava. Porque assim tu vai ficar te analisando se tu tá falando muito rápido, muito devagar, se tá gesticulando muito e vai cuidar o tempo. Se gravem aqui, olha, ensaiem quantas vezes for necessárias. Apresentem também para as pessoas na casa de vocês. Só que como essas bancas estão sendo virtuais, eu estou achando o ensaio no Zoom mais importante do que a apresentação para os familiares. Tá? No presencial, a apresentação para os familiares é a melhor forma de ensaio. No virtual, a melhor forma de ensaio é tu e o Zoom e tu. Tá? Daí tu te grava e depois tu te assiste. Professor, a última, tá? Prometo. Tu aconselharia colocar, por exemplo, um cronômetro ali no celular para a gente não correr o risco de exceder os 10 minutos?
Claro, nós fazemos isso quando tem palestras, fazer webinar aí, sempre, até nas bancas, né? Por exemplo, na PUC, as bancas de mestrado e doutorado, nós temos no máximo 15 minutos para tecer comentários e fazer arguição, né? Eu coloco sempre tem que colocar. E daí tu faz assim, Tá, ó, Bruno, tu coloca para te dar o despertar ali, o despertador, o alarme, 9 minutos, ou 8 minutos. Sim, para poder 8 finalizar, né? minutos. Bota 8, porque daí tu tem 2 minutos ainda para fazer o fechamento. Cada professor tem número de perguntas mínimas para fazer? Ou eles podem não fazer nenhuma pergunta? Podem não fazer nenhuma. Eu nunca vi isso acontecer, mas pode. E eles podem fazer várias também, sem limites. Uhum. Tá. Aí vai para um, aí um faz as perguntas, vai para o outro, pode ser que volte para o outro fazendo de novo pergunta. Mas isso é raro, é bem raro. Ah, tá. Porque daí, assim, o presidente da banca é o orientador. Então, primeiro tu vai passar para a pessoa, por exemplo, convidado externo, ela vai fazer. Daí, quando ela não tem mais pergunta, aí tu vai passar para o outro. Em tese, tu não devolve para aquela. Tanto é que se ela quiser fazer uma pergunta, ela vai ter que te pedir, eu posso fazer mais uma? Eu me lembrei de uma outra questão, prof. Assim, ó, por exemplo, na minha pesquisa, eu fiz o projeto primeiro, e na hora do TCC, eu optei por dar uma enxugada, porque senão ia ficar muito. Mas eu acho pertinente, tipo, colocar um outro enfoque daquilo. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com sustentabilidade, né? Eu acharia importante a questão de incluir, de alguma forma, a Agenda 2030, a ODS, alguma coisa assim, mas eu não quis colocar no meu trabalho intencionalmente, porque como ele tem um viés de costura, mas eu acho que é importante que se a partir dali fosse trabalhado mais coisas, aproveitado o trabalho nesse direcionamento. Eu falo ou não, porque parece que eu estava alheia dessa coisa, eu estou sabendo que tem isso. Não fala, porque senão tu tá te colocando num risco bem grande de sofrer crítica. Por que tu não trabalhou esse teu trabalho? Tá? Então, já tiveram outras perguntas iguais à tua, né? E eu já vi situações da pessoa se colocar em situação de risco ao trazer um tema que ela não tratou. Então, não. Se vier uma pergunta, daí tu vai com tudo e mostra que tu domina muito e explica. Olha, eu até pensei em tratar isso no meu trabalho, mas como o artigo são só de 25 folhas, né? Máximo 30. 30. Como o artigo são no máximo 30 folhas, eu não quis exceder. Mas é super pertinente com o meu tema e mostra que tu sabe. Tá? Se vir, pergunta. E daí explica por que tu não colocou no artigo. Mas não te expõe. Não te expõe. Assim, ó, esse roteiro de apresentação se atenho só sobre o que está no trabalho e dei, assim, ó, muito, muito mais enfoque somente ao que vocês dominam. Que vocês, assim, desfilam, né? Poderiam ficar falando horas sobre aquilo, né? Você tem isso. Eu não... Conceito eu não decorei. Não fala conceito. A evolução histórica é cheia de datas, eu acho tão ruim isso, eu tenho medo de me perder. Não fala sobre a evolução histórica. Entendeu? Tipo trailer de filme, né, prof? Os melhores momentos. Mas é isso aí. Exatamente. Tu disse tudo. Os melhores momentos. Pessoal, vocês ficaram 1 ano fazendo esse trabalho. Vocês têm só 10 minutos para apresentar. O que vocês vão fazer com os 10 minutos? Falar só da parte boa disso. Certo, obrigada, prof. Não precisa citar fonte, né, prof? Na apresentação. Quer dizer, falar. Falar alguma coisa tipo, se eu falar algum dado estatístico, por exemplo. Não precisa, tá lá no teu trabalho. Só jogo o dado estatístico. O professor é que leia. Mas é que tá no teu trabalho. Então eu posso falar no dado estatístico sem dizer de onde que eu tirei. Claro. Porque tá no trabalho. Tá. É isso. Não passem trabalho, não deem trabalho para vocês mesmos. A dica é essa. A dica é essa, não se deem trabalho. Pessoal, eu vou precisar sair agora que eu tenho prova, mas, prof, eu gostaria de agradecer muito as orientações, porque, em que pese ser minha segunda faculdade, é a primeira vez que eu vou enfrentar uma banca, então o coração tá ali, né?
E o sentimento é de ter gestado um filho, assim, né? Eu estou muito feliz, mas foi um trabalho, continuidade, acompanhamento, às vezes batia aquele... Ai, bloqueou, não consigo produzir nada, daqui a pouco vinha o fluxo, eu não tinha passado por isso na minha primeira graduação, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu estou super feliz que a IMED, sei lá, assim, os professores todos que estão envolvidos, que estão nos apoiando, mesmo das outras disciplinas, assim, eu acho que tem uma vibe boa em torno de nós que vai fazer tudo dar certo. Então, até para o pessoal também que vai encarar a banca antes de mim aí, boa sorte a todos e fiquem tranquilos, porque, na verdade, a gente só vai colocar para fora aquilo que está dentro da nossa cabeça, que a gente já sabe, a gente já fez, é só externalizar nosso conhecimento, né? Eu acho que isso é o que a gente tem que ter foco. Não, é isso aí. E saber que nós estamos na torcida. Agradeço aqui, agora eu li o chat. Obrigado, Carol, o Edmilson, tá? Obrigada aí pelas manifestações de carinho, e na verdade eu estou representando todos os profs aqui, né, e especialmente o Paraninfo e o professor homenageado aqui, quem está se formando. Adorei, amei as escolhas de vocês, acho que não preciso dizer isso, né? Inclusive a do prof. Tadeu eu postei hoje, a do prof. Voltar eu vou postar amanhã no Instagram do curso, e então a minha fala aqui, ela é em nome de todos eles, todos nós estamos torcendo por vocês, nós acreditamos, né? E temos certeza que vocês vão super bem e ninguém vai reprovar. Tenho certeza que as últimas bancas serão na sexta-feira e todo mundo aprovado, tá? Tirem bastante fotos das bancas, me mandem depois, que eu posto sempre no Instagram do curso. Daí tem prof, às vezes, que fica nervoso e não tira e esquece, então garantem as fotos de vocês, tirem e me mandem depois, tá? Podem me mandar pelo WhatsApp, tá, gente? Um beijo, boa noite, vai dar tudo certo, tá? Boa noite, pessoal. Beijo, Obrigado, boa noite. prof. Tchau. Obrigado. Boa noite, professor. Tchau, Obrigado. gente.